Bem-vindos ao CEMUC Astronomia Visual. Hoje iremos dar continuidade aos nossos estudos sobre a educação em astronomia. Na terça-feira, conversamos com o professor Marcos da Silva sobre a educação em astronomia no ensino fundamental e médio. Hoje teremos a oportunidade de conversar com o professor Mayrton sobre a educação em astronomia no ensino superior. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso curso. Obrigado pelo convite, né? E espero poder contribuir no seu curso com algumas informações. Perfeito. Bom, pessoal, o professor Mayrton, depois ele pode se apresentar um pouco melhor. Ele Sim. Já é doutor em engenharia de teleinformática. É uma área interessante, professor. Depois eu quero analisar um pouco melhor sobre essa área. Está fazendo doutorado em espectroscopia vibracional na Universidade Federal do Ceará, né? Na física. Isso. Graduado em licenciatura plena em física pela Universidade Federal do Ceará e é bacharel em física também, né? E fez o mestrado em física também. Então, o trabalho do senhor na graduação, na pós, na física mesmo, na graduação em física, né? Isso. Física. Ok. E pelo que eu observei no currículo que o senhor me passou, o senhor tem alguns projetos, alguns trabalhos com astronomia também, não é isso? Sim. A gente tem uns trabalhos com a parte de fotometria, né? Esses trabalhos são feitos com os colegas meus que são astrofísicos, né? Que são professores do Instituto Federal. Basicamente, trabalho com o ensino de astronomia, né? E colaboro com eles nessa parte de astrofísica. A minha formação é mais voltada para a formação mesmo básica, é mais voltada para a matéria condensada. Mas eu já fiz diversos cursos e também cheguei a fazer algumas disciplinas mesmo de pós-graduação em astrofísica, mas eu não sou astrofísico de formação. A minha formação é em matéria condensada, né? Minha formação básica, né? Interessante. E nós estamos analisando a educação em astronomia, professor. E hoje teremos uma live às 18 horas com a professora Laura sobre educação em astronomia no ensino infantil, na educação infantil. E percebemos que existem vários problemas nessa educação em astronomia, né? No ensino superior, pelo que eu já analisei em alguns estudos, nem sempre a faculdade de física, em especial de licenciatura em física, ela traz uma bagagem ao professor, ao futuro professor, para ensinar astronomia, né? Como que o senhor vê isso? Como que acontece isso aí no Ceará, com a universidade, com o instituto? Vocês têm aulas de astronomia? Como que funciona, professor? Pronto. Vou dar um panorama assim das três instituições, as três instituições públicas principais aqui no Ceará. Eu fiz minha licenciatura na Universidade Estadual do Ceará, né? Terminei em 2002. Sim. A gente não tinha, eu não sei como é que está hoje, mas eu acho que não deve ter mudado tanto, né? Tanto assim. A gente não tinha a disciplina de astronomia como uma disciplina regular, né? Eu acho que ela era opcional, mas nos 4 anos que eu... Só um minutinho. Sim. Que o notebook está descarregando. Sim. Pronto, coloquei para pegar. Não tinha a disciplina, né, oficialmente, era uma disciplina optativa e não era oferecida, pelo menos assim, os 4 anos que eu fiz não foi oferecido lá na Universidade Estadual. Eu acredito que hoje ela deva ser opcional, não sei se ela está sendo ofertada lá.
Depois eu fui prosseguir meus estudos na Universidade Federal do Ceará. Sim. Também ela era opcional e não era ofertada, né? O forte da Universidade Federal do Ceará, né, onde eu fiz o meu bacharelado em física, o mestrado e estou fazendo o doutorado, o forte deles é matéria condensada. É uma instituição muito consolidada, né, nessa área, em matéria condensada. Hoje, acho que de uns 4 anos para cá, um colega nosso, um amigo meu, o professor Daniel Brito, ele está dando início à astrofísica lá como orientador, né? Ele tá desenvolvendo os trabalhos de astrofísica. Ele é o único astrofísico até o momento, pelo que eu sei, na Universidade Federal do Ceará. Aí vamos agora para o Instituto. Aí depois eu vou dar só mais outra passeada. Sim. Federal de Ciência e Tecnologia, aqui no campus, que eu estou agora no campus de Fortaleza, e tem vários campos no estado. Eu, há 10 anos, quando eu iniciei meu trabalho lá no Instituto Federal, eu sempre trabalhei na licenciatura, né? A disciplina de astronomia, ela era como opcional, né? Eu ajudei a construir a disciplina como opcional, né? E administrei quase todas as vezes que ela foi ofertada, só não na última vez agora, que foi ano passado, que aí foi um colega meu, que agora é astrofísico, né? Ele tá responsável por ela. Mas eu fiquei ministrando ela várias vezes, né? Ao longo desses 10 anos, né? Eu também, ao longo desses 10 anos, ministrei aulas na especialização na Universidade Federal do Ceará, ministrei ela em cursos à distância, em Fortaleza, em Sobral, e ministrei ela na licenciatura à distância de Física da Universidade Federal do Ceará também, né? Né? Já durante esses 10 anos, né? Mas, como eu comentei com você, né, a minha formação, ela foi autodidata, baseada em cursos que eu fiz de extensão, presenciais, e à distância também, mas basicamente presenciais, e disciplinas que eu fiz recentemente, né, na pós. Hoje em dia tem, né, já visto que tem astrofísicos, tanto no Instituto Federal, quanto agora na Universidade Federal, né? Para você ter uma ideia, né, que aqui no Ceará, as 3 instituições, até pouco tempo, tinham essa disciplina de astronomia como opcional. E vale salientar que na Universidade Estadual do Ceará já se tem observatório astronômico, acho que há mais de 15 anos. Observatório mesmo, com cúpula, com telescópio bom, há mais de 15 anos. E esse observatório era tocado por alunos mesmo, alunos, professores que tinham interesse, né? Mas você não tinha a figura mesmo do astrônomo mesmo, profissional, ou do astrofísico, né? Outra coisa, a própria Universidade Federal do Ceará, acho que já há mais de 5 anos tem observatório também, lá em uma instituição de divulgação, um museu de divulgação que a gente tem aqui no nosso estado, que é um trabalho brilhante de divulgação científica, que é a área da ciência, que é associada à Universidade Federal do Ceará, né? Se eu não me engano, esse observatório tem mais de 5 anos, né? Mas, do mesmo jeito que eu disse, seriam tocados mais por entusiastas, né? Professores de física e por autodidatismo ou cursos que foi feito fazendo por fora, né? Foram desenvolvendo trabalhos de divulgação científica em astronomia, né? De um tempo para cá, você tem uma formação mais com especialistas mesmo, né? Da área, né?
Eu acredito que o que eu já vi, participando de eventos, né, de ensino de astronomia, isso não é uma realidade tão distante aí para o Sudeste, para o Sul, né? Você, evidentemente que no Sul e no Sudeste tem algumas instituições que têm astronomia, né? Especialmente no Rio de Janeiro, São Paulo, né? Rio Grande do Sul, né? Também tem. Eu acho que Santa Catarina também tem, né? A astrofísica, mas é uma coisa assim, ainda é uma coisa muito pontual, né? Você não tem mesmo o professor de física, né? Que muitas vezes é o professor que mais se envolve com o ensino de astronomia, ele acaba tendo uma formação muito autodidata, né, na área, né? Isso. Atualmente, a gente tem uma nova grade de licenciatura, eu acredito que isso deva acontecer também com outras instituições, não só com o Instituto Federal, mas devido à mudança na base nacional curricular, a disciplina de astronomia agora é obrigatória, é uma disciplina curricular. Lá no Estado. Eu acredito que outras instituições aqui do Estado, eu não sei, acredito até talvez do país, né? Ela deva estar evoluindo para se tornar uma disciplina obrigatória, né? Parte do currículo, né? Perfeito. O senhor tocou em dois pontos que eu queria destacar aqui. O primeiro que o senhor foi um dos idealizadores da disciplina de astronomia do Instituto, né? Então, como observamos com o professor Marcos na live de terça, infelizmente, em muitas instituições, não é algo institucional, e sim de interesse de algum professor o ensino de astronomia. Isso também ocorre no ensino superior. Então, as pessoas formados em física para serem professores, licenciados em física, acabam tendo uma disciplina opcional de astronomia, né? É o mais Isso. E o outro ponto interessante que o senhor falou foi a respeito da nova abordagem do currículo, né? Com a Base Nacional Comum, que ela já traz essa questão da astronomia, que eu espero que as universidades, que as licenciaturas em física, elas abordem e adotem a astronomia como obrigatório, como uma disciplina que realmente seja do currículo dos alunos, né? Outra coisa que o senhor disse é a respeito dos licenciados em física, né, que eles não têm, que eles poderiam escolher, vamos dizer assim, se fazer ou não, né, a disciplina de astronomia. Era opcional. Vamos ver daqui a pouco, na próxima live, a questão da educação infantil, curso de pedagogia, né? Se o curso de física, licenciatura, ele traz, na maioria das vezes, a opção ou não de trabalhar com astronomia, imaginem a pedagogia. Eu formei em pedagogia também, matemática, física e pedagogia, e eu não tive nada de astronomia. Então, viu? Eu acho assim, tirando assim uma instituição como o IAG lá em São Paulo, ou as instituições do Rio de Janeiro, que tem o Observatório Nacional, né, que tem a Universidade Federal, acho que também tem, né, tem aquele Observatório do Valon, né, também. Tirando assim a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, Sim. que tem o grupo lá do Kepler, né? Em Santa Catarina tem aquele professor que tem um curso de extensão muito bom, o curso de extensão dele, eu esqueci o nome dele agora. Excelente aquele curso, o material dele é maravilhoso. Acho que é a Universidade Federal de Santa Catarina, se eu não me engano. É curso de astrofísica, que ele dá são 3 cursos de astronomia muito bons que ele tem. Você vai ver que são coisas bem pontuais, né? Aqui no Nordeste a gente tem astrofísica bem consolidada no Rio Grande do Norte. Em Sergipe, se eu não me engano, tem astrofísica também, né? Agora a Universidade Federal também, né? Daqui de Ceará, né? Eu não sei se a Paraíba e Pernambuco tem, mas assim,
Vamos torcer, já que a BNCC colocou a astronomia no currículo da física, né? E realmente essa tendência que a gente viu no Instituto Federal, ela esteja sendo reproduzida nas outras instituições, né? Nas universidades e nos institutos, né? De tornar uma disciplina obrigatória, porque eu acho que para o professor de física, a astronomia ela dá um embasamento muito bom, ele complementa a formação do professor de física de uma forma assim, que eu fico até sem palavras para dizer. Ele abre muito o leque da visão do professor de física, porque todas as temáticas, digamos assim, da física de fronteira, né, elas estão envolvidas com a astronomia, a relatividade geral, né, a questão de cosmologia, buracos negros, física de partículas, tudo isso está da astronomia, né? A própria compreensão da gravitação, né? O modelo, a evolução do modelo copernicano, os trabalhos de Galileu, né? A obra do Galileu, ela está muito entrelaçada com a astronomia, né? E o Galileu foi um grande nome da física, assim como o Newton também e o Kepler, né? Estão muito ligados à astronomia, né? E aí o físico não ter essa formação, ou ele ter que correr, digamos assim, por fora para viajar fazendo cursos como eu fiz, fazer curso de extensão à distância e presencial, se tiver sorte, como eu tive também, de fazer cursos de disciplinas mesmo, ofertado em pós-graduação, que não é tão fácil, né? Assim, muitas cidades não têm a astrofísica, né? É complicado, fica essa lacuna, né? E uma coisa curiosa que eu queria comentar, que no passado, né, a astronomia ela era muito presente no currículo das escolas, né? Ela era apresentada na forma, se eu não me engano, o nome era cosmografia. Cosmografia, isso. Na década de 30, 50, até eu tenho uns livros desses antigos, livros mesmo antigos com a qualidade assim, né, assim mesmo estando desatualizados, né, muita coisa lá está desatualizada, mas os conceitos que não mudaram, né, bem detalhado, um nível muito bom, né, e você teve essa perda, né, com o passar do tempo, né, e tantos os engenheiros viam essa cosmografia, eu acredito que ela era abordada tanto no ensino médio quanto no superior, mas eu não tenho certeza. Mas você vê que profissionais como o físico e o geógrafo, e até, de certo modo, o engenheiro, eles têm que ter noções de astronomia, né? Um engenheiro, quando vai construir uma residência, por exemplo, ele tem que ter noções do movimento do Sol, né? Isso. Professor, a Vanessa, ela comentou aqui no YouTube, o professor Alexandre Zabotti, ou Zabot, não sei como... Pronto, é esse mesmo. Isso. Muito bom o curso dele. Ele tem vale a pena, é perfeito, excelente. Tanto os 3 cursos dele são maravilhosos. Isso. Ela disse que ele tem um curso de astrofísica geral, o outro voltado para fazer a prova da UBA e um curso de cosmologia. Então, olha que interessante, né? Depois, vamos encontrar os cursos, né? Quem ainda não conhece, para a gente se adentrar aí na astronomia, conforme o professor Maert está falando. E uma coisa interessante que o senhor falou, e eu também me enquadro nessa questão, é que nós somos formados em física, só que tivemos que correr atrás, além da faculdade nossa, né? Para aprender astronomia. Então, essa é uma realidade. Eu não sei se o Pedro Bento, ele é de Portugal, é um dos nossos participantes. Caso você caso você tenha algo a acrescentar sobre o que acontece em Portugal, Pedro, seria interessante também. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, para ensinar astronomia, o professor ele tem que correr atrás de materiais complementares, de
como o professor Maírton disse agora, de algum curso de extensão, alguma matéria, alguma disciplina da universidade, né? Então, essa é a nossa Sim. realidade. E uma coisa que eu queria saber do senhor, que vocês trabalham com alunos do ensino médio no Instituto Federal. Sim, tem um preparatório para a OBA. A gente teve já vários cursos de extensão, né? Eu tô até planejando um novo curso de extensão agora. Eu acredito que entre março e abril a gente vai ver como é que vai fazer remoto, porque a gente tinha as aulas práticas, né? Tem que ver como é que vai fazer remoto. Eu acredito que não dê para ser por questões das condições sanitárias, né, da pandemia, não, que a gente fazia a parte teórica e prática, né, nos cursos, né, a gente já teve curso de arte e fotografia, né, geralmente eu fico mais com a parte mais básica da astronomia e eu convido colegas que têm habilidades em outros ramos, né, para complementar, né. Legal. Eu tive uma parceria com um colega que tem muita experiência em astrofotografia, a gente já teve curso de astrofotografias, né, com muitos alunos, pessoal, eu fico muito feliz que foi muito satisfatório os resultados, né, e aí você vai motivando, né, a cultura, né, de interesse pela ciência, né, através da astronomia, né. Perfeito. E eu estou olhando aqui também, professor, o senhor já trabalhou com um kit educacional, com astronomia, né? Sim. De baixo custo. Seriam instrumentos, você produzir um astrolábio com papel, por exemplo, Legal. quadrante. Aí, lógico que aí teve várias, foi feito com papel nas oficinas, mas também alguns começaram a produzir com os que têm mais recursos, né, com madeira, né, astrolábio, quadrante, o camal também, né, a gente foi divulgando esses, e também o uso deles, né, a gente trabalhou com isso, para voltado tanto para os professores como para as pessoas em geral mesmo, os curiosos. Aqui tem grupos de astrônomos amadores aqui no Ceará. Perfeito. Muito forte. Muito bom. E as disciplinas de física do Instituto Federal, os professores, eles aproximam um pouco a física da astronomia? Como que funciona? Porque no nosso currículo da BNCC, novo currículo, tem algo de astronomia, né? E como é essa aproximação? É um pouco diferenciado da escola comum? O senhor tem essa informação, mais ou menos? Na instituição, aqui no nosso campus, né, a gente teria eu como professor que trabalha um pouco com essa parte de astronomia, né, o ensino de astronomia, e temos um colega que ele é astrofísico, né, aí acaba sendo que nós dois acabamos puxando um pouco, né, para isso, né. Mas nos outros campi, acredito que todos os campi, eu não tenho certeza, mas acho que todos os campi tem telescópio da Celestron, né? E muitos deles, né, realizam observações periódicas com os alunos, né? Mas como eu disse, né, em Sobral também tem Sobral e tem outra cidade, tem mais duas cidades do interior que tem 3 colegas que são astrofísicos, né, que eles também trabalham com astrofísica, né? Ao todo aqui no Ceará, pelo que eu sei, né, são 4 astrofísicos, né, no Instituto Federal, em cidades distintas. Mas todos os campi, os professores de física, têm telescópios, e muitos deles têm trabalhos de astronomia com seus alunos da licenciatura, de divulgação. Em Sobral é muito forte a atividade. Eu sei porque eu sou muito próximo do campus de Sobral. Eles têm um trabalho muito forte em ensino de astronomia lá. Mas outros campos também têm. Não é uma coisa de Fortaleza e Sobral, mas outros campos têm. Mas é assim, e nesses campos, eles têm um telescópio
e a boa vontade do professor. Assim, a formação mesmo, a acadêmica do professor mesmo, é autodidata, como eu disse, é o mesmo padrão, autodidata, curso de extensão que ele fez por fora, né? Um ou outro talvez tenha participado de alguma formação, né? Mas tirando esses 4 astrofísicos, né, que são colegas nossos, formação, digamos assim, acadêmica mesmo, regular, com disciplinas, só eles 4 mesmo, eu acho. Entendi. A Marília, ela disse que confeccionar instrumentos com material de baixo custo parece ser muito interessante. É uma proposta legal, né? Algo assim na prática, interessante. E ela traz a visão dela da escola pública, né? Na escola pública comum, vamos dizer assim, da estadual, municipal, nós, professores, temos que comprar instrumentos se quisermos utilizá-los nos projetos de astronomia. Então, algo que eu já queria falar, e a Marília já adiantou, é a diferença da estrutura do Instituto Federal com uma escola pública comum, né, professor? É bem diferente, Eu trabalhei no Estado, quando eu terminei a licenciatura, eu trabalhei alguns anos no Estado. Alguns anos, mais de 5 anos. É bem diferente. E naquela época, né, que faz tempo, né, eu acredito que de lá para cá talvez deve ter melhorado, né, mas é muito precário, é um esforço ainda maior. Numa instituição que tem uma estrutura como o Instituto Federal, ou uma escola dessa militar federal, que tem uma infraestrutura muito boa, é mais tranquilo se desenvolver isso. Você tem um suporte bem maior, não tem nem dúvida. E olhem que o Ceará é um dos locais com a educação pública mais exemplar do Brasil, né? Então, existem projetos incríveis no Ceará. Tem muitas coisas. Mas, como eu disse, melhorou muito, né? Melhorou muito, mas, assim, mesmo assim, você não vai ter a mesma infraestrutura que um instituto, né? Que a estrutura de um instituto é muito próxima da universidade, né? Assim, tem mais recursos, né? Sim. Mas, por exemplo, Sobral, né? Que é tido como uma das melhores educações do país, né? Eles oferecem, é uma coisa muito comum lá, eles oferecerem informações de diversas coisas, né? Dentre elas, a astronomia, né? Com uma periodicidade boa. Eu já ministrei algumas formações lá em Sobral de astronomia, tanto para professores como para alunos da rede municipal e estadual lá. Lá realmente e outras cidades, mas lá realmente a educação é muito enfatizada, né? As pessoas elas investem muito na educação, né? Que é um investimento importantíssimo para um país como o nosso, né? Um país em desenvolvimento, né? Que tem muitas desigualdades sociais, né? A educação sempre é a melhor saída, né? Isso, perfeito. O desenvolvimento humano e econômico do país, né? Isso. Pessoal, caso alguém queira falar, comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida, fique à vontade, que nós estamos aqui para tirar as dúvidas, para discutir sobre a educação e a astronomia no ensino superior do nosso país. E nós aproveitamos aqui o professor Maírton, a experiência dele no Instituto Federal, que é um local que temos o ensino médio e a universidade próximos, né? Exatamente. Tem os dois públicos. Atualmente, aqui no campus de Fortaleza, a gente tem os cursos técnicos, né? Integrados com o ensino médio, que eles chamam de técnico integrado. Tem os cursos técnicos subsequentes, que é só o curso técnico. Tem licenciaturas, no caso de Fortaleza, física e matemática, né? Sim. Eu acho que em artes também, física, matemática e artes, se eu não me engano. Tem cursos tecnólogos, né? Os tecnólogos, né? Que é aquele curso superior mais curto, né? De 3 anos. Tem engenharias, a gente tem especializações
a gente tem um mestrado, tem vários mestrados, mas eu trabalho no mestrado de ensino de ciências e matemática. Atualmente, a gente também tem um doutorado em rede e ensino de ciências e matemática também, mas é em rede, é nacional. Interessante. E... Outros mestrados também, né? Eu estou só focando no ensino, né? Perfeito. Ou seja, trabalho técnico até a pós-graduação. O Instituto é bem amplo o leque, né? Isso. E vocês têm o MNPF, não tem? O Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física? Temos o mestrado profissional, o nosso mestrado profissional de ensino de física, que eu participo como colaborador em Sobral. Porque aqui em Fortaleza, o polo do mestrado profissional é na UFC, né? E a gente tem um polo, o Instituto tem um em Sobral, e a UES tem um na cidade chamada Quixadá. São as três. Mas tem também, eu acho que um no sul, eu acho que é na Urca, que é no sul do Ceará, que ficaria Juazeiro, Crato, Barbalha. Acho que é a Urca. Eu não conheço muito esse. Eu conheço os outros três. E para os professores de física, caso tenha algum aqui assistindo agora, o MNPF é um dos maiores incentivadores aí para o ensino de física, para a evolução na carreira dos professores, né, para o aprendizado deles, que é um curso muito bom, muito interessante. Professor Maírton, o senhor falou sobre esse trabalho com astronomia, materiais de baixo custo, e o pessoal gostou muito, viu? Então, a Vanessa está aqui perguntando se tem... onde podemos pesquisar estes materiais confeccionados? O senhor disse, existe algum local na internet que tenha algo sobre esse projeto que eles podem usar? Eu posso depois ver, porque esse projeto acabou gerando TCC. Se tem detalhes, né, sobre TCC, e eu posso passar para você o contato e você divulgar o trabalho. Eu posso passar para ti. Eu vou falar que eu desenvolvi junto, né? A gente desenvolveu esse projeto juntos, né? E ele concluiu isso aí como se eu não me engano, ele chegou a usar até um projeto de mestrado inicial. Eu não sei se nisso, eu acho que não, mas foi isso. Aqui, durante o curso, nós vimos vários projetos de astronomia com conceitos básicos de astronomia. Mas, pelo que eu estou vendo, o senhor também trabalhou com algo assim que quase não vemos no ensino de astronomia, que é a radioastronomia, não é isso? Sim, mas foi uma coisa bem inicial ainda. Bem inicial. Para montar um equipamento e fazer observações. É um projeto que eu gostaria de reativar. Né? A gente fez várias tentativas, conseguimos algumas coisas, mas diferente dos instrumentos, eu não consegui ter tantos resultados. O instrumento, a gente deu algumas formações, né, para os professores, né? Mas o de rádio, eu também queria ter feito isso, né? Porque a ideia era a gente dominar a tecnologia, a gente conseguiu fazer algumas coisas, mas não conseguiu fazer algo que pudesse ser reproduzível, como eu posso dizer, uma formação. Sim. Professores, eu não consegui. É um projeto que eu tenho muito interesse em reativar, sabe? Desenvolver algo que possa ser qualquer professor interessado possa reproduzir. Legal. Esse é um foco que eu tinha. Eu quero ver se eu consigo levar esse projeto para isso, que é bem interessante, porque ele alia a questão da astronomia, a parte tecnológica, né, o uso de Arduino, eletrônica, né, você pode fazer o estudo do Sol, de galáxias, do próprio Júpiter também, né, dependendo da sua
estrutura que você vai ter. Não é tão caro, você pode fazer com antenas parabólicas, com antenas que são fáceis de conseguir, né? Antenas parabólicas, tipo aquelas de TV a cabo, né? TV a satélite, perdão, né? É possível, mas eu nunca consegui fazer um kit, né? Para uma oficina para isso, que era a intenção inicial do projeto, né? A gente aprender para depois ensinar, aprender a fazer e ensinar. A gente ficou mesmo só nos testes. E é uma ideia interessante porque a gente não encontra muita coisa de radioastronomia, o ensino de radioastronomia, né? É algo assim, muito não sei se muito seja inédito, mas é algo muito raro de ser visto, né? Professor, aí também o senhor fez um projeto com astronomia digital, né? Que trabalhou com astrofotografia, com os alunos, né? Foi divulgação científica, fotos, aqueles cursos de extensão de astrofotografia, a gente integrou com essa parte de fotos para divulgar. O aluno fazia suas fotos, seus registros e passavam, né, para a gente divulgar, colocar em Facebook, redes sociais, uma coisa bem descontraída. Hoje a gente está com um projetinho, eu não sei se eu coloquei já no Lattes, de produzir aplicativos, e também eu estou apoiando um aluno do curso técnico de informática. Se você depois quiser conversar com ele para ter uma ideia, ele é um menino, um adolescente que está prestando o Enem agora, ele está até apegado, ele está me ajudando ele é do curso técnico de informática, ele está me ajudando a desenvolver um aplicativo de divulgação científica em astronomia. Legal. Teste em que ele entrevista cientistas, né, aqui do país, né, e ele faz um trabalho já de divulgação científica sendo um adolescente, né? Muito bom. A gente pode conversar sim, vai ser uma oportunidade muito boa para conhecer o trabalho dele, né? Que bom. Você vê um jovem, né, interessado, né? Ele está até interessado, ele está prestando Enem, está até interessado em cursar física, né? Okay. Ele participou da Olimpíada, se empolgou, se envolveu, né? Chegou a fazer aquelas viagens lá que o cara vai competir, é bem legal. Legal. O Aldo, ele fez uma pergunta a respeito do Instituto Federal. Quem regula o trabalho do Instituto? É o MEC ou o Ministério da Ciência e Tecnologia? O senhor sabe responder essa pergunta, professor? Eu acho. A gente o MEC, eu acho que é o MEC, sim. Acho que é o MEC. Mas aí, indiretamente, acaba sendo. É porque a gente não é como por exemplo, acho que o CBPF é diretamente com a ciência e tecnologia, né? O CBPF é aquele luz síncrono, né? Ah, sim. O Sirius, né? Eu acho que eles são diretamente com o Ministério. A gente, eu acho que é via MEC. Se eu não me engano, a gente é via MEC. Que nem a universidade, né? Que nem a universidade. A gente tem um status similar, não é igual à universidade, né? O Instituto difere da universidade, mas é a mesma conexão. Se eu não me engano, tanto as universidades federais como os institutos são ligados com o MEC, né? São regulados pelo MEC. Ok. O Pedro, que é o nosso participante de Portugal, ele disse o seguinte: aqui em Portugal existe uma licenciatura em astronomia na Universidade do Porto. Olha que legal, licenciatura em astronomia. Legal. Penso que é o único de Portugal. De resto, astrofísica só no mestrado ou doutorado, que em Portugal chamam de doutoramento, para quem fez licenciatura em física. Aí ele até ressaltou que ele pensa que a astronomia deveria estar mais presente no ensino em geral. Realmente, Pedro, também é uma realidade de Portugal, assim como a realidade do nosso país, que nós que divulgamos, que trabalhamos com astronomia, que ensinamos astronomia, nós precisamos correr atrás de algo complementar para esse ensino, infelizmente. E uma coisa que o professor Mayrton diz foi muito interessante, ele falou de um aluno dele
que ainda está no ensino médio já faz um trabalho de divulgação, que já tem interesse em fazer física depois. Então, vocês percebem que as atividades de divulgação, de trabalho que o próprio professor faz, incentiva esses alunos a entrarem para o mundo da ciência, né? E esse vai ser o conteúdo do nosso próximo módulo. Módulo Sim. 4, que será a divulgação e popularização da astronomia, que é algo muito importante, né? Pessoal, caso mais alguém tenha algum comentário, fique à vontade, nós já estamos com 40 minutos de live, precisamos encerrar. Se vocês tiverem mais algum comentário, acrescentar mais alguma coisa para a gente pode comentar aqui. Professor, o senhor também, caso queira complementar mais algum assunto que a gente falou aqui hoje, né? Divulgar alguma coisa, fique à vontade. A questão a questão dos alunos do ensino médio, né? A OBA, a Olimpíada de Astronomia, né? O trabalho do professor Canali, né? Ela é importantíssima não só para o ensino de astronomia, mas como às vezes eu brinco com os meus colegas professores, a astronomia é só para atrair o aluno, né, para a ciência, só para afinar o aluno, porque ele acaba se envolvendo, né, através da astronomia, com o gosto pela ciência em geral, né? E até mesmo que ele se envolve, ele aprende muita coisa de astronomia e se envolve, e conhece, e acaba também complementando o conhecimento dele de física, mas também aquele estudo de astronomia, aquela vivência com o conhecimento astronômico, pode levar esse aluno a se tornar uma pessoa mais proativa, né? Mais uma visão mais ampla do mundo, né? Ele entendendo o fazer da ciência através da astronomia, ele pode, mesmo que ele não se torne um astrônomo ou um físico, né? Ele pode, eu sempre digo assim para os meus amigos professores, um menino desse que passou por uma Olimpíada dessa de astronomia ou de física, mesmo que ele não siga a área, ele vai ser um advogado muito bom, um médico muito bom, ou qualquer outra profissão, que ele já vai ter uma outra visão de mundo, né? Isso, verdade. Professor... A ciência do a desenvolver, né? Isso. Temos aqui mais 3 comentários. O Pedro disse o seguinte, que lá em Portugal também existe um mestrado integrado, licenciatura com mestrado junto. Olha que interessante. Engenharia Física Tecnológica, com disciplinas de astrofísica e gravitação. Olha que legal. A Elisa, ela não entende muito bem a diferença entre formação superior em astronomia e em astrofísica. A astrofísica, professor, é uma área da astronomia, não é isso? Específica da astronomia, né? É uma interface entre a física e a astronomia, né? Ela seria um ramo de interface, né? Porque chega com o desenvolvimento da física, né? Acabou que o alicerce físico, a física e a astronomia se aproximaram muito, né? Porque chega o ponto até de se confundir e pensar que a astronomia é um ramo da física, né? Pelo fato da astrofísica ter ganhado tanto corpo, né? Porque a astrofísica seria um ramo da física, né? Que tem a interface com a astronomia, né? Mas a astronomia é uma ciência à parte, né? Eu acredito que é ofertado como formação, né? O astrônomo de formação, ele é ofertado, acho que só no Rio de Janeiro, né? E no IAG de São Paulo, né? Você tem mesmo o curso de formação em astronomia, né? Isso.
Nas outras instituições, né, da física em si, você tem a pessoa faz a sua formação em físico, e aí faz o mestrado e o doutorado em astrofísica, né? Perfeito. A proximidade da astronomia e da astrofísica advém do quê? E com o desenvolvimento da física moderna, se desenvolveu os ramos da fotometria, né, e da espectroscopia, né, que hoje são duas, além da interferometria, né, são ramos, são conhecimentos muito utilizados pela astronomia, né, e são, digamos assim, elas são frutos do desenvolvimento da física moderna, né, da mecânica quântica, né. Por isso que, basicamente você pode dizer que com o advento da espectroscopia, né, você teve o nascimento formal da astrofísica, né? Professor, não, pode complementar, fique à vontade. Até então, se você for analisar, assim, do ponto de vista de currículo, essas coisas, a astronomia mesmo, digamos, mais tradicional, lá do século 18, 19, né, antes da revolução lá da física moderna. A astronomia era basicamente o que a gente chama de astrometria, né, e gravitação, que também não deixa de estar diretamente envolvido na astrometria. O que é essa astrometria? É o estudo do deslocamento dos corpos celestes, né, na esfera celeste, né, o deslocamento, a posição, aquela trigonometria esférica, né, a localização a localização precisa, né, que os astrônomos desenvolveram diversas técnicas e instrumentos para você ver toda a questão do movimento celeste, né, e isso aí, digamos, seria a astronomia tradicional, né? Com o desenvolvimento da física moderna, a astronomia acabou incorporando técnicas da física, né? Desenvolvimentos da física, né? Como a questão fotométrica lá, especialmente a espectroscopia, a questão de uso de interferometria, tanto de rádio quanto de ótica, né? Para estudos de objetos astronômicos, né? E isso tudo, digamos, a questão interferométrica está muito relacionado com a ótica, né, da física, né? Ou seja, a astronomia e a física ficou tão próximo, né, que até assim é muito difícil, né, você distinguir até que ponto, né, um astrônomo não faz o trabalho de um astrofísico, né? Isso mesmo. É complicado de separar hoje a astronomia, né, que é uma ciência, que nem a física, que nem a química, que nem a biologia, da astrofísica, que é um ramo da física, que tem interface com a astronomia, né? Se confunde praticamente as duas, a astrofísica com a astronomia, porque a astronomia se envolveu muito com a física, né? Com o desenvolvimento da física moderna, né? Isso mesmo. Professor, só mais duas perguntas aqui para a gente não estourar nosso tempo. O Aldo fez um comentário, uma pergunta aqui. Quantos alunos chegam no final de um curso de física e matemática? Bom, eu vou falar da minha experiência. Éramos creio, 27 alunos na turma de matemática, formou, se não me engano, 7. Na turma de física eram 17, formou 6. Então, até que formou muita gente, né? 6 e 7. O professor Margarito, com certeza, já conhece casos aí que formaram 2 pessoas, 3, né? Sim. Na minha licenciatura, da minha turma, só formou... era essa faixa, acho que 20 alunos, 30. Só se formou 3. Eu e mais 2 colegas. Isso. Realmente... Aí juntou... Aí assim, para se ter aquele quadrozinho, você junta umas 5 turmas, aí dá 10, 12 alunos. Mas pior que é mais mesmo. E olha só que interessante, pessoal.
pessoas que gostam da matemática, da física e desistem. Agora, imagina um aluno que não gosta. O tanto de atividade diferente, o tanto que o professor precisa conquistar esse aluno para ele gostar das ciências exatas. E a última pergunta na verdade, um comentário da Vanessa, que ela gostou muito da fala do professor Maírton, e ela concorda, né? A questão da OBA é muito importante, deve ser valorizada. Sim, então, os projetos inovadores, os projetos diferentes, né, diversificados, eles devem ser valorizados, devem ser divulgados, né? O senhor criou aí um projeto com radioastronomia, outros projetos com material de baixo custo, então tudo isso tem que ser muito divulgado e muito valorizado, porque do mesmo modo que temos aí poucos que formam em um curso de licenciatura em Física e Matemática, muitos alunos de nossas escolas detestam essas ciências, né? E muitas vezes não gostam, porque a própria abordagem do professor, ela não contribui, né? Então, professor, eu agradeço o senhor pela paciência, pela disponibilidade aqui conosco, né? E muito obrigado pela live de hoje, pelas contribuições ao nosso curso e pelos aprendizados que tivemos aqui nessa tarde. Eu agradeço muito o convite e eu espero que os participantes do curso invistam na sua formação como professores, os que estão se tornando professores, os que já são professores e estão buscando se aperfeiçoar, né? E talvez, eu acredito, talvez até pessoas que são interessadas por curiosidade, né, em conhecer mais a astronomia, também talvez estejam fazendo o curso, né? Vale a pena. É uma ciência muito bonita, tanto a astronomia quanto a física, né? Eu sou suspeito de dizer isso, mas são ciências belíssimas, né? Que mostram a beleza da natureza, né? Como comenta, a astronomia sempre é uma lição de humildade, né? Para a gente ver que tem tanta coisa fora desse mundo, né? A beleza da existência, né? E eu sugiro que os participantes busquem conhecer esses cursos, esse curso do professor Alexandre Zabot, né? Isso. Muito bom o curso. Eu já assisti várias aulas, já vi o material dele, é excelente, uma qualidade assim impecável. Né? Ele é astrofísico de formação, né? E também outros cursos, os cursos que tem de Observatório Nacional, né? E outra coisa, estimule os seus alunos a participarem da OBA. É importante. Perfeito. Professor, então eu só tenho a agradecer. Eu peço aos nossos colegas, a Marília diz que também participa da OBA, né? Que gosta muito, que tomara que renda frutos. Eu também participo, eu gosto muito. Esse ano eu tive uma aluna com medalha de ouro na OBA, né? Então, um orgulho muito grande para a gente, a minha primeira aluna com medalha de ouro na OBA. E nós iremos continuar essa conversa nos nossos grupos, lá no WhatsApp, Facebook, Telegram. Daqui 1 hora teremos a nossa live sobre educação infantil e o ensino de astronomia. E eu só tenho a agradecer ao professor Maírton e até daqui a pouco, pessoal. Muito obrigado, professor, e até uma próxima. Obrigado.